Olá, que bom ter você com a gente aqui no Pode Crer na Bíblia. Vamos juntos mergulhar na palavra mais uma vez. Essa semana de 7 a 13 de junho, o tema é a lição 11, Ruth e Esther. Histórias fantásticas, né? A ideia é, assim, explorar bem a fundo, ver as conexões e, claro, fortalecer a nossa fé. Exato. E para começar, temos um verso para memorizar que já dá o tom, né? Tá lá em Esther, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. É, é impressionante pensar nesse favor divino chegando na hora H, né? Com certeza. Bom, vamos começar pelo domingo. O título é Fome na Casa do Pão. A gente lê lá em Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 5. A situação é essa. Sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Aí um homem de Belém de Judá, Elimeleque, vai para Moabe com a esposa Noemi e os 2 filhos. Mas aí, bom, Elimeleque morre, os filhos casam com mulheres moabitas e depois morrem também. Noemi fica sozinha. Que começo, hein? Pesado, né? E essa ironia, fome, justo em Belém, que significa casa do pão. Pois é. O que isso nos diz? Olha, acho que nos ensina algo bem importante. As dificuldades, o sofrimento, eles podem sim acontecer com o povo de Deus. Muitas vezes, especialmente naquele período dos juízes, que era bem conturbado, né? Eram consequências talvez de um afastamento de Deus. Uhum. Mas o ponto central é: o sofrimento da Noemi não quer dizer que Deus a abandonou. De jeito nenhum. Deus permite, às vezes, as consequências das nossas escolhas, ele respeita a nossa liberdade, né? Mas ele continua ali, presente, guiando tudo para a redenção, mesmo na dor. Faz sentido. Seguindo para segunda-feira, Ruth e Boaz. Lá em Ruth, capítulo 2, versículos 5 a 20, a gente vê Ruth trabalhando, buscando sustento, e Boaz anota. E Noemi, quando fica sabendo, percebe, opa, esse homem é nosso parente. Ele era um Goel. Explica um pouquinho para a gente o que é esse Goel, o parente remidor. Claro, o Goel, pela lei que a gente encontra, por exemplo, em Levítico, capítulo 25, versículo 25, era o parente mais próximo. E ele tinha, assim, uma responsabilidade, sabe, de resgatar um familiar que estava em apuros. Podia ser comprar de volta uma terra perdida, livrar da escravidão e, crucialmente nesse caso, casar com a viúva sem filhos para manter o nome da família, a herança. Entendi. E Boaz, agindo assim, ele se torna o que chamamos de tipo de Cristo, uma figura que aponta para Jesus. Cristo é o nosso parente, né? Nosso irmão mais velho, que nos resgata da nossa pobreza espiritual. Que paralelo forte. E tem mais, Ruth era moabita, estrangeira, e foi acolhida. Isso mostra que a salvação é para todos, é universal. A bondade de Boaz atraiu Ruth, né? Assim como a bondade de Cristo atrai a gente. Muito bom. Na terça-feira o tema é Boaz, o resgatador. A gente acompanha lá em Ruth, capítulo 4, versículos 1 a 12, toda a negociação no portão da cidade. Era tipo o fórum da época, né? Boaz resolve tudo legalmente para poder resgatar Ruth e a propriedade. E tem aquela cerimônia interessante da sandália. Sim, a troca da sandália era um símbolo público, né, de que o direito estava sendo transferido, bem definitivo. Exato. E esse ato público de Boaz reforça ainda mais o paralelo com Cristo. Boaz pagou um preço ali. Cristo pagou o preço máximo, né? Seu próprio sangue pela nossa redenção. E é interessante que tinha um parente mais próximo que Boaz. Ah, é Ele verdade. tinha prioridade, mas ele recusou. Não quis assumir a responsabilidade. Alguns até veem nisso uma figura de outras pessoas, outras reivindicações sobre nós, como a de Satanás, que a gente vê lá em Jó, capítulo 1, ou na disputa pelo corpo de Moisés, em Judas. Faz pensar. Mas enquanto esse outro recuou, Boaz foi lá e fez. O contraste é enorme, né? Entre o preço pago por Boaz e o sacrifício de Jesus, incomparável. Uau! Chegamos na quarta-feira. Amã e Satanás. Agora a gente muda para Esther, capítulo 3, versículos 1 a 14. Amã é promovido, fica todo orgulhoso e exige ser adorado.
Mas Mordecai, primo de Ester, se recusa a se curvar. E isso acende a ira de Amã, que planeja matar não só Mordecai, mas todos os judeus. O orgulho dele é destrutivo. Totalmente. Esse orgulho imenso, essa exigência de adoração é visto por muitos como no reflexo das características de Satanás, como descrito lá em Ezequiel 28, Isaías 14. Uhum. A recusa de Mordecai em dar uma honra que não era devida e o decreto de morte que vem depois, isso cria um paralelo com as profecias do fim dos tempos. Apocalipse 12, 13 falam desse conflito final sobre adoração, né? O povo de Deus se recusando a adorar a besta. Sim. E a desculpa de Hamã, lá em Éster 3.8, que os judeus tinham leis diferentes. Isso ecoa demais esse conflito entre a lei de Deus e as leis humanas. É um chamado para a gente ser fiel, mesmo sob pressão. É verdade. E na quinta-feira, o foco é a frase marcante. Para um tempo como este. A coragem de Ester é algo impressionante. Ela decide arriscar a própria vida, ir falar com o rei sem ser chamada, depois do desafio de Mordecai. E o mais incrível é ver a mão de Deus agindo ali nos bastidores, né? Mesmo sem o nome dele ser citado no livro. Aquela frase, quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste ao reino. Arrepia. Essa frase é muito forte. Um lembrete da soberania de Deus, da providência dele, Esther vira um símbolo para nós, né? Para o povo de Deus nos momentos cruciais, especialmente pensando no fim dos tempos. Somos chamados a agir com fé, com coragem. A profecia não fala só de sofrimento, não. Fala também de livramento, da vitória final de Deus. Amém. E aquele verso que a gente memorizou, Ester 5.2, o rei estendendo o cetro, é o símbolo dessa ajuda divina, desse favor que a gente pode esperar quando age com fé. Resumindo, então, Ruth nos ensina sobre redenção, sobre fidelidade, mesmo na perda, e aponta para Jesus, nosso resgatador. E Esther nos mostra a coragem necessária diante do perigo, a providência de Deus agindo de forma invisível, e já nos dá um vislumbre dos desafios e livramentos do fim. Exatamente. E fica o convite para cada um pensar como é que essas lições se encaixam na minha vida hoje. E para ajudar nessa caminhada diária, a gente sempre lembra do projeto Reavivados por Sua Palavra. Ler um capítulo da Bíblia todo dia, olha, faz uma diferença enorme, fortalece muito. Com certeza. E olha, se essa nossa conversa aqui no Pode Crer na Bíblia tocou você, ajudou de alguma forma, ajude a gente a levar essa mensagem para mais gente. Curta o vídeo, sabe? Compartilha com seus amigos, com a família, com quem você sabe que gosta de estudar a palavra. E se inscreve no canal para não perder nada. Sua participação é, assim, muito importante para nós. E para a gente fechar, fica uma pergunta para pensar, né? Assim como Esther foi colocada ali para um tempo como aquele, como será que a gente pode hoje perceber os momentos, as oportunidades que Deus prepara para nós? Como a gente pode agir com fé, com coragem, confiando que Ele está guiando, mesmo quando a gente não enxerga o caminho todo? Fica aí a reflexão.